A Deus porque estamos novamente em sua presença e agradecemos a Deus também porque Ele tem mensagens importantes a nós nessa manhã. E nós temos essa manhã o privilégio de termos conosco o irmão Samuel, e ele foi a pessoa escolhida por Deus nessa manhã para trazer a mensagem. E o título da mensagem: 5 homens e uma missão. Que Deus possa nos abençoar e abrir os nossos corações para entender. Amém. 5 homens e uma missão. Missão, segundo o dicionário, é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem ou outra pessoa. É um encargo, conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa. Agora, quando você liga missão a algum texto bíblico, você lembra de quê? De qual texto? Qual passagem? Rapidamente. Muito bem, vocês estão afiados. Mateus 16, verso 15. A ordem que o Senhor Deus deu da pregação do Evangelho: ide e pregai o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, são as boas notícias de salvação. Este povo, Israel, aqui está uma imagem ilustrativa do acampamento israelita. Inicialmente Deus escolheu esse povo para que fosse luz para outras nações. Não que a salvação seria só para os judeus, mas eles deveriam ser o condutor dessas boas notícias para as outras nações gentílicas ou pagãs, que quer dizer nações que não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Veja o que a inspiração diz a respeito desse povo: de uma raça de escravos. Foi daí que surgiu essa nação. Os israelitas haviam sido exaltados acima de todos os povos, para serem o tesouro peculiar ou particular do Rei dos Reis. Deus os separara do mundo a fim de que lhes pudesse confiar um sagrado depósito. Deles fizeram os guardas de sua lei, e propunha-se, por meio deles, conservar entre os homens o seu conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Assim a luz do céu resplandeceria ao mundo rodeado de trevas, e ouvir-se-ia uma voz apelando para todos os povos para voltarem de sua idolatria, a fim de servirem ao Deus vivo. E quando o texto diz de um Deus vivo, é porque é possível que muitas pessoas estejam servindo a deuses sem vida. Deuses de pau, de pedra, de gesso, ou qualquer coisa que você esteja priorizando no lugar do Senhor. Nas instruções, diz a continuação, as instruções que esse povo recebeu, as instruções dadas a Moisés, Deus estabeleceu restrições à associação deles, desse povo, com os idólatras. Estes ensinos, porém, haviam sido mal interpretados. Ou seja, Deus disse que eles não deviam se associar com os idólatras, com os incrédulos, mas foi interpretado mal essa proposta. Esses ensinos visavam preservar contra as práticas dos gentios, mas foram usados para estabelecer uma parede de separação entre Israel e todas as outras nações. Veja o que aconteceu. Deus deu a luz para esse povo, pediu que eles fossem luz para outras nações, mas em vez de eles serem isso, eles interpretaram mal: ah, Deus não quer que a gente se junte com os idólatras, não. Então vamos fazer um muro de separação. Os judeus, veja aqui, consideravam Jerusalém como o quê? Seu céu. Veja que gostoso estar aqui nesse sábado, como a nossa irmã secretária disse. Que sábado maravilhoso, gostoso, todo mundo reunido, ninguém discutindo, ninguém brigando. Parece um céu, né? Eles consideravam Jerusalém como o seu céu. E tinham reais ciúmes de que Deus mostrasse misericórdia aos gentios. Não, isso aqui é nosso. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura, relativas ao Messias, do que os mestres de Israel. Veja, começa agora alguma coisa diferente aí. Alguns o esperavam como libertador do pecado. Filósofos esforçavam-se por estudar a fundo o mistério da organização dos hebreus. Tem alguma coisa diferente nesse povo. E aí eles estudavam a vida desse povo porque Deus estava com eles. Mas veja o que acontecia. A hipocrisia destes, dos judeus, porém, impedia a disseminação da luz.
esses homens não conseguiam chegar a um pleno conhecimento porque o povo judeu fingia que era crente, era hipócrita. E essa é uma lição dura para nós. Quando nós fingimos que somos cristãos, pessoas são prejudicadas. Com o fito de manter a separação entre eles e outras nações, não se dispunham a comunicar o conhecimento que ainda possuíam. É esse o fim que vai acontecer. Temos muita luz, a palavra de Deus está aí aberta para todos, mas nossa vida não é coerente com essa luz. E por isso nós chegamos nesse ponto aqui. Não se dispor a comunicar o conhecimento que ainda possuímos. Todas essas pessoas que foram citadas aqui já estão mortas. Falei isso na classe de sacerdote. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então a mensagem para você é para mim. Veja, mais uma sequência. O pecado do antigo Israel foi desconsiderar a expressa vontade de Deus e seguir o próprio caminho segundo as tendências do coração não santificado. O moderno Israel, está falando de quem? Você e eu. O Israel antigo já foi. O moderno Israel está depressa seguindo-lhe os passos, e o desprazer do Senhor seguramente repousando sobre ele. Ele quem? O moderno Israel. Se continuarem seguindo-lhe os passos. Mas esse não é o plano do Senhor. E sigamos o passo do antigo Israel. Mas tem uma pergunta aqui para nós. Quantas vezes o Senhor tem apelado para que assumamos nossa missão? Pelo menos nos últimos meses nós temos ouvido muitos apelos da parte do Senhor. E sabe, quando eu digo missão, não quer dizer que vir domingo, quarta e sábado na igreja. Deus não levantou um povo com a luz desse tamanho para vir 3 dias por semana na igreja. Agora veja, se nós fizermos um cálculo rápido dos 3 dias da semana que nós vimos aqui, não dá nem 24 horas. E se nós somarmos essas horas, dá quantas horas? 7 horas. Será mesmo que Deus levantou você para uma missão de 7 horas por semana no mundo? Nós não vamos falar sobre esse assunto que está focado aqui, mas esse texto nos faz lembrar de uma coisa interessante. Começou a forte sacudidura e continuará, ou seja, vai até o fim. E todos, essa é a parte principal desse texto, e todos, não sai ninguém daqui, os que não estiverem dispostos a fazer o quê? A assumir posição ousada e tenaz. Ainda dá tempo, mas talvez alguns de nós não assumimos uma posição ousada em prol de quem? Da verdade. E a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joelhados. Eu frisei essas 2 palavras porque é interessante entender, porque senão nós não somos impressionados. Então, rapidamente, o que é essa sacudidura que foi frisada ali? Vou falar com minhas palavras, mas depois vocês podem ler esse texto em casa. Sacudidura são circunstâncias desagradáveis que vão acontecer dentro da igreja. Em resumo, é isso. Agora vamos entender por que circunstâncias desagradáveis e como. Veja, para o infiel é desagradável ficar ouvindo a verdade dele. Isso mexe com ele, incomoda. Lembra que está escrito lá em 2 Timóteo 4,3? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E a sequência do verso diz: eles buscarão as fábulas, buscarão pregadores que falem coisas agradáveis que eles gostam de ouvir. E para o fiel é desagradável suportar a infidelidade da igreja. Isso também sacode o fiel. E a palavra de Deus diz que ai daqueles por quem vem o escândalo, e também ai daqueles que se escandalizam. Isso é um resumo da sacudidura. Esse texto de Ezequiel 9,4 confirma que homens suspiram e gemem por causa de todas as abominações ou pecados ou coisas desagradáveis que se cometem no meio dela. Dela quem? Da igreja, do povo de Deus. E essa igreja, povo de Deus, está espalhada em vários lugares. Deus já disse isso. Então, essas sacudiduras são coisas desagradáveis que balançam tanto uma classe como a outra.
nesses aspectos. E ali fala que também serão joelhados as pessoas que não fizerem um pacto com o Senhor com ousadia. Então, o que significa ser joelhado? Peneirado. Peneirado. Cai fora da peneira. É como se fossem grãos preciosos que estão ali. A peneira sacode, o grão que vai ser aproveitado fica na peneira e a palha, que não serve para nada, cai fora. Então, em resumo, joelhado significa ser lançado fora, rejeitado, reprovado, e no resumo final é perdição e destruição. Então o texto diz que aqueles que não quiserem tomar uma posição ousada perante o Senhor para defender a verdade, talvez você e eu estejamos nesse grupo, mas se você está ouvindo essa mensagem nessa manhã, dá tempo de mudar, serão joelhados. Agora o tema de hoje é o que mesmo? Mas quando você lê 5 homens uma missão, você lembra de quê na palavra de Deus? Está aí na tela, ó, Ezequiel, capítulo 9. Nós vamos meditar neste capítulo agora. Diz assim: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 5? 6 homens. Opa, parece uma incompatibilidade com o tema. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com suas armas destruidoras na mão. Entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Senhor, Deus de Israel, se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe quem? O Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo ele: passai pela cidade depois dele, e feri. Não poupe vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos, virgens, meninos, mulheres, até exterminados. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os atos de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dar-se-á por acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então ele me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não está vendo. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Esse é um capítulo muito sério, que deve ser traduzido para a igreja como uma mensagem de alerta. Quantos homens apareceram? 6 homens. E o texto diz que eles chegaram na porta mais alta da entrada da cidade, e agora houve uma separação. Dos 6 saiu 1. E ficaram quantos? 5. 5 homens em uma missão. Mas o primeiro homem tinha uma tarefa, que era marcar a testa de um grupo de pessoas. Isso quer dizer uma obra de selamento. Nós vamos entender o que é a obra de selamento, rapidamente. Bem, no texto que nós lemos, o que dizia lá no verso 2? Um homem, venha comigo, vestido de linho, com o quê? Um tinteiro de escrivão na sua cinta. Esse é o primeiro dos 6 homens. Restam 5. Esse primeiro homem então tinha um tinteiro. Eu já li esse capítulo algumas vezes, mas nunca parei para analisar um detalhe.
Veja essa pergunta. Por que tinteiro de escrivão? Qual era a tarefa desse primeiro homem? Marcar nas testas dos homens. Agora, se nós tirarmos essa última sílaba aqui, ó, vão, como é que fica? Escri. O que um escrivão faz? Escreve. Olha se nós completarmos ali. Escritura. Esse homem tinha um tinteiro de escrivão para marcar as testas daqueles homens. Por que escrivão? Porque tem a ver com escritura. Ontem eu dei uma pesquisadinha rápida, até pensei em ligar com o Joilson, mas não deu tempo. Ele tem umas imagens mais interessantes. Mas essa imagem aqui é de uma parte do nosso cérebro chamada lóbulo frontal. É bem na região da testa, aqui na frente. E a fonte que eu procurei, que era a Escola, diz que no lobo frontal, localizado na parte da frente do cérebro, na testa, acontece o planejamento de ações e movimento, bem como o pensamento abstrato, nossa razão. Qual era a tarefa daquele homem? Escrever na testa. Escrever o que, hein? Na testa. Vejam aí, na meditação Maranata. Selado na fronte não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Então, o objetivo da tarefa do selamento é, primeiro, fixar na vida do povo os princípios da verdade, inclusive a lei do Senhor. Depois, preservá-los da apostasia. Depois, prepará-los para viver à vista de um Deus santo, sem intercessor, no tempo de angústia. E, por fim, preservá-los da destruição final. Essa tarefa de colocar verdades no lóbulo frontal, no raciocínio das pessoas, porque dali saem as decisões para a sua vida diária. E sabe quem faz esse trabalho e quem deve fazer? Você e eu. Levar esse ser, colocar essas verdades na mente das pessoas. Essa missão Deus deu para você. Aqueles anjos, aqueles homens que aparecem no capítulo 9 são meramente ilustrativos, ilustrando o seu dever como cristão. Aliás, o que é missão para você, né? Veja esse pequeno vídeo. Missão é levar a Cristo, a mensagem de Cristo, às pessoas que ainda não conhecem o poder, a salvação dele. Missão é algo que você tem um compromisso de você ir aos lugares, falar do amor de Deus. Missão para mim é passar tudo que a gente vive, é como se fosse um nosso testemunho de vida para as pessoas, para elas verem que do mesmo modo que Jesus fez com as nossas vidas, pode fazer com a delas também. Eu acho que é algum dom que Deus nos dá de falar sobre Ele, ensinar sobre Jesus. A missão é levar a palavra de Deus ao povo, né? Ao público. Missão, tipo, você estipular um objetivo e tentar completar. Missão é dar o seu testemunho de vida, é falar do amor de Jesus. Para essas pessoas, missão é isso. Elas entenderam. Pessoas pendem onde? Quer dizer isso, pessoas pendem na balança. Ou serão súditas do reino de Deus, ou escravas do despotismo de Satanás. Lembra que nós falamos que os judeus receberam grande luz, e eles tinham que compartilhar essa luz com as pessoas? Nós também recebemos. E aqui fala que todos, não só nós, devem ter o privilégio de lançar mão, ou abraçar, ou receber a esperança embutida onde? No Evangelho. E a pergunta é, mas como podem eles ouvir sem pregador? Diz aqui que
A lei de Jeová deve ser exaltada e tornar-se honrosa. E os diversos aspectos da mensagem do terceiro anjo devem ser delineados com clareza diante das pessoas, para que todos tenham o quê? Oportunidade de fazer o quê? Ouvir a verdade para este tempo. E onde que é tomada essa decisão mesmo? No lóbulo frontal. É onde vai marcar o sinal, a escritura, escrever a verdade. Oportunidade de ouvir e decidir antes fazer o quê? Obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto está querendo dizer que se você e eu não instruímos nossa família primeiro, depois as outras pessoas com quais entramos em contato, sobre o verdadeiro culto a Deus, sobre a verdadeira palavra de Deus, o que vai acontecer? Homens serão obedecidos e as pessoas pensarão estar obedecendo a Deus. Aliás, eu tenho mais um pequeno vídeo para vocês analisarem isso. Será que isso seria possível no nosso tempo? Veja. Essa reportagem de um homem que surgiu na Europa, nos lugares mais povoados do mundo. E ele é Jesus. Milhares de pessoas estão ali, vendo essa mulher chorando, emocionada, porque viu Jesus face a face. E as pessoas prestam suas homenagens. Eu fico pensando, como é possível acontecer essas coisas nessa época de tanto conhecimento? O livro de Daniel falou que nos últimos dias o conhecimento ia se multiplicar. Isso está tão bonito, viu? Escutem. O que o texto falava mesmo? Para que todos tenham a oportunidade de ouvir a verdade por esse tempo e obedecer a Deus do que aos homens. Jesus já tinha alertado que muitos apareceriam dizendo que era Ele. Mas não acrediteis. Mas nós estamos falando sobre esse assunto, 5 homens e uma lição. Diz que no verso que nós lemos, 5 e 6, e aqueles outros 5, eles tinham uma missão de matar velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminados. Que classe é essa que será destruída? Notai, diz esse texto, notai cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravados pelo poder do Espírito Santo, representado apenas pelo sinal, feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja. Talvez você esteja pensando assim, então inclusive por quê? Eu não gosto quando eu vejo coisa ruim na igreja. Eu não gosto quando eu vejo coisa errada na igreja. Diz que, então eu vou receber o puro sinal da verdade, porque eu sou daqueles que não gostam das coisas ruins que tem na igreja. Mas sabiamente Deus inspirou que se começasse assim esse texto. Notai cuidadosamente, porque nós podemos cometer um erro gravíssimo aqui. Suspirar e gemer. Talvez nós estejamos suspirando e gemendo da maneira errada. E eu já fiz isso muitas vezes. Suspirar e gemer não é ficar reclamando e apontando o dedo. Porque não é possível que as pessoas que reclamam e apontam o dedo serão os que receberão o selo do Deus vivo. É incoerente. E isso nunca é suspirar e gemer. E nunca será. Diz a inspiração: apesar das pessoas seguirem um mau caminho, ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente, suspirar e gemer também não é nem apontar o dedo e nem reclamar, mas também não é também encobrir os pecados e erros.
Ao passo que procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande impiedade reinante em toda parte, os que têm zelo pela honra de Deus e amor pelas almas, não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Sua alma justa, veja algumas características dos que suspiram e gemem. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios. São impotentes para deter a impetuosa torrente da iniquidade. Apesar de não conseguirem parar o problema, eles se enchem de dor e sobressalto, quer dizer, susto, espanto. Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. No teu lar, no meu lar, no nosso lar, às vezes acontecem coisas que entristecem pessoas que estão tentando servir verdadeiramente o Senhor. Diz ali, ó, a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, veja outra característica daquele que suspira e geme, a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Os que suspiram e gemem serão selados pelo selo de Deus. Mas suspirar e gemer não é reclamar e apontar o dedo. É chorar junto, querer resolver apesar de não conseguir resolver o problema, mas estar junto. Gente, vamos. Levantai-vos e ide, que nós aqui é nosso lugar de descanso. A classe que não recebe o selo, diz que recebe a destruição. E a classe que também diz que suspira e geme, mas não entende o que é suspirar e gemer, que é compartilhar desse momento de tristeza e tentar resolver, também ficará sem o selo de Deus. Testemunho para a Igreja, Romanos 5, 207, diz o seguinte: Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial, a fim de usar vestes de vingança e derramar sua ira em juízo sobre aqueles que não o quê? Mais outra característica aqui, daqueles que não receberão o selo de Deus. Não corresponderam à luz que Deus lhes deu. Eu quero fazer uma pergunta intrigante nesta manhã para cada um de nós. Alguém aqui nesta manhã terá a ousadia de levantar sua mão e dizer: Deus não me deu nenhuma luz? Gostaria que levantasse a mão, Senhor. Deus não me deu nenhuma luz. Não tem ninguém. A inspiração diz que a verdade anda tropeçando pelas ruas. Se vocês não levantaram a mão, significa que Deus te deu luz para ser compartilhada. E os juízos de Deus estão prestes a ser derramados sobre aqueles que não correspondem a essa luz. Faça uma autoanálise e veja se você está nesse grupo. E se você achar que por um momento você entrou nesse grupo, corra e saia dele. Corresponda ao pedido do Senhor. Agora, se eu colocar essa imagem aqui, vocês vão pensar que eu repeti, né? Mas eu não repeti. O que está escrito ali? Outros 5 homens e uma missão. E quando eu coloco outros 5 homens e uma missão, de que passagem vocês lembram? Ele disse a Ezequiel, mas Ezequiel nós já falamos, dos 5 homens e uma missão. A missão desses primeiros 5 homens era o quê? Era o quê? Matar, destruir, eliminar todas as pessoas que rejeitaram, que não corresponderam. E agora, graças a Deus, tem outros 5 homens e mais uma missão. E a minha oração é que nós sejamos parte desses outros 5 homens. Isso está registrado no Evangelho de Marcos. Lembram dessa passagem? Dessa figura? Lembram disso? Vamos ler em Marcos capítulo 2, do verso 1 a 5, lá para a sua Bíblia. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, Jesus, né? E soube-se que estava em uma casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo quantos? Um paralítico, mais o quê? Levado por 4 homens. Outros 5 homens. Uma missão.
E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Agora aparecem outros 5 homens de uma outra missão. Agora temos um sentido inverso aqui. Notem, o sentido inverso. Em Ezequiel 9, as atividades iniciam-se com um homem, o homem do tinteiro, que tinha o trabalho de marcar. A missão dos outros 5 homens era o quê? Destruição. Agora, em Marcos 2, as atividades iniciam-se com o quê? Contrário agora, 5 homens. 4 amigos e um doente. E a missão do 6º homem era salvação. E qual era o 6º homem? Jesus Cristo. Há esperança nesses outros 5. Jesus Cristo era esse 6º homem. Agora veja, a história diz que eles levaram esse doente. Não tinham acesso a Jesus porque estava cheio de gente. E agora eles tiveram um plano. Abriram uma passagem no teto e colocaram aquele homem num leito, atado pelas 4 pontas. Eles desceram até onde Jesus estava. E todos ficaram atentos do que Jesus ia fazer. Aquele homem estava paralítico, enfermo fisicamente. Então todos estavam esperando que Jesus realizasse um milagre naquele momento. Mas sabe qual foi o remédio que Jesus usou? Perdoa os pecados. Ele simplesmente falou: teus pecados estão perdoados. Talvez nosso problema não seja simplesmente físico. Talvez o seu problema seja um pecado que está aí dentro. E quando Jesus disse: perdoados estão os seus pecados, a força voltou naquele homem e ele conseguiu levantar e andar. Ele deu uma ordem: toma a tua cama, levanta e anda, vai embora. Mais do que curá-lo, Jesus quer salvá-lo. A sociedade ensina as pessoas a tratarem os sintomas das doenças, porque não querem dedicar tempo para tratar as causas das doenças. E Deus tem a oportunidade de nós fazermos parte desses outros 5 homens e dessa missão. Talvez você pode fazer parte dos 4 homens que conduziram pessoas a Jesus, conduziram um doente a Jesus. E assim você estará participando da missão. Mas talvez você seja o próprio doente que está precisando ser encaminhado até Jesus. Mas também faz parte da missão. E quando você receber essa bênção, faça parte desses 5 homens e da missão. Mostre aos outros onde está esse Salvador. Isso é o papel de Deus para você. Esta é a missão que Deus colocou na sua mão. Mostrar aos outros onde está esse Salvador. E quando nós estudamos a palavra de Deus, onde está esse Salvador exatamente agora? Num lugar especial, no santuário celestial. Vejo nas suas mãos as marcas do sangue que ele derramou por todas as pessoas. Aponte para onde está Jesus e o que ele está fazendo em favor das pessoas. Jesus está ali esperando as pessoas buscarem o seu perdão. E o perdão dos pecados é mais do que a cura do físico. O perdão dos pecados, vou repetir, é mais do que a cura do físico. O perdão dos pecados é salvação. O perdão do pecado faz você estar numa condição de estar presente face a face com Jesus. O apóstolo diz que hoje nós vemos como um espelho a Jesus. Como se estivesse olhando de longe, mas um dia o veremos face a face. E para isso acontecer, os pecados devem ser eliminados da nossa vida. O texto diz: devemos conservar diante da mente o Salvador que perdoa os pecados, mas devemos apresentá-lo em sua verdadeira posição, diz a inspiração. Qual posição? Vindo morrer para engrandecer a lei de Deus.
Por quê? Por causa que a lei requer obediência, que Jesus teve que morrer. Ele veio com essa missão, torná-la gloriosa e também para justificar o pecador. Qual pecador? Voluntário? Ou o pecador que confia inteiramente nos méritos do sangue do Salvador crucificado e ressurreto? Quando nós lemos essas duas palavras, crucificado e ressurreto, elas querem dizer que Jesus morreu, mas está vivo. E a nossa vida deve ser coerente com uma fé que nós professamos em um Deus que está vivo. Mas muitas vezes nós professamos uma fé e praticamos de um jeito que Deus esteja morto. Até as grandes empresas de filmes, de longa-metragem, Deus não está morto. Um filme que tem feito sucesso aí no cinema, estão precisando fazer longas metragens para o mundo entender que Deus não está morto. E você, Israel moderno, fez um videozinho? Gravou uma mensaginha para as pessoas entenderem que Deus não está morto na sua vida? Diz a inspiração: quando confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus, como Salvador que perdoa os pecados, receberemos o quê? Todo o auxílio que possamos desejar. E Deus espera que nós desejemos guardar a sua lei. Porque quando resumimos a lei do Senhor, ela se resume em amor a Deus e ao próximo. E se amamos nossos irmãos, começando por nossa família, nossa igreja e os colegas aí de fora, nós falaremos para ele: olha, o caminho é por aqui, é assim que o Senhor faz, é essa a verdade que liberta e ela é gratuita. E você pode receber e estar morando com o Senhor um dia, juntamente com todos os fiéis. E esse é o plano de Deus e eu oro para que isso aconteça conosco. Amém.